meu. Agradeço você essa oportunidade pela entrevista e espero poder contribuir com seus questionamentos. Não, muito obrigada. Bom, hoje encontram-se 4 gerações coexistindo no ambiente de trabalho, onde 2 delas predominam, a geração X e a Y. Você consegue me apontar as principais semelhanças e diferenças entre elas? Consigo. Apesar de existir diversas diferenças entre a geração X e a geração Y, mas eu vou citar algumas, que são as mais faladas, principalmente dentro de um ambiente de trabalho. Vamos dizer que a geração X é uma geração que vem, vamos dizer, do seguimento de uma hierarquia, ou seja, eles dão valor e respeitam a hierarquia, principalmente em suas regras. A geração Y, por outro lado, já não segue tanto a hierarquia. A comunicação com a hierarquia é de forma mais liberal. E a geração Y gosta de seguir a regra que funciona. As que não funcionam, eles criam as próprias regras para eles. Podemos citar outro exemplo de diferença na comunicação. A geração X aprendeu que certas coisas podem ser ditas, enquanto outras não devem ser ditas. A geração Y não. A geração Y não cria essa distinção. É liberal na sua comunicação, fala de tudo, praticamente sem constrangimento. Conta detalhes da sua vida pessoal, até mais do que necessário, dentro de uma corporação. A geração X, na época, para uma promoção, ele considerava que para ser promovido dentro de uma corporação tinha que ser levado em consideração o talento mais tempo de casa. Para a geração Y, tempo de casa não conta. O que conta para uma promoção é o seu talento. A geração X vê a família como uma obrigação, como uma coisa necessária. A geração Y não. As famílias da geração Y hoje são constituídas de forma bem mais tarde. Eles querem aproveitar a sua independência, a sua liberdade que foi adquirida bastante antes de vir a constituir uma família. Como você vê os conflitos de gerações que estão ocorrendo hoje dentro da organização? No caso, as divergências de ideias. E isso é positivo para a companhia? Do meu ponto de vista, é muito positivo para a companhia. Por quê? Porque se existe divergência de ideias, é porque existe diferentes pontos de vista e opiniões. Então isso é positivo, desde que haja um ponto de equilíbrio entre as divergências de ideias. Se a empresa conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio nas divergências de ideias, principalmente entre as gerações, tirar proveito dessas diferenças, a empresa sairá ganhando. De que forma? Na minha percepção, a geração Y não vai mudar o seu comportamento. Não tem interesse em mudar o seu comportamento. Porque até então as companhias estão se reestruturando, se remodelando para poder lidar com essa geração que está inserindo cada vez mais no mercado. Nós considerarmos a geração Y é de 1980 até 2000. Então, poderíamos considerar que tem mais 10 anos ainda para inserir no mercado de trabalho jovens da geração Y. Então, a empresa terá que trabalhar com isso. Então, as divergências de ideias sempre existirão. Então, o que as empresas têm que fazer é buscar achar o ponto de equilíbrio, extrair, vamos dizer, o lado positivo a seu favor. De que forma? Nós hoje sabemos que boa parte dos gestores das grandes companhias, ou da maioria das companhias, vem da geração X. Acredito que até 20% de jovens da geração Y que são gestores dentro das companhias. Isso aí são dados de pesquisas feitas recentemente no mercado. Então, a maioria das forças de trabalho dentro das companhias é constituída pela geração Y.
vamos assim dizer. Então a companhia tem que usufruir, vamos dizer, dessas características dos jovens da geração Y, utilizando-os a seu favor. Então, se você tivesse que se classificar, em qual geração você acha que você se enquadra? E como você lida com pessoas de gerações diferentes da sua? Qual a principal dificuldade que você encontra? olha, Jéssica, respondendo a sua primeira pergunta, teoricamente eu me enquadro na geração Y, que eu nasci em 1982. Como foi mencionado na resposta anterior, a geração Y é quem nasceu entre 1980 e 2000, certo? Mas no dia a dia comportamental, eu digo que eu tenho características das duas gerações, tanto da geração X quanto da geração Y. Principalmente porque a minha educação foi uma educação de pessoas da geração X. E família conservadora, família que dá muito valor a valores familiares. Então eu absorvi muito isso. Isso é muito característica da geração X. Mas também me absorvi muitas características da geração Y. Então eu digo que comportamentalmente eu sou das duas gerações, né? E quanto à sua segunda pergunta em relação às divergências, como que eu lido com os conflitos de pessoas de diferentes gerações da minha, eu falo que eu procuro lidar de uma forma positiva, tentando entender o ponto de vista das pessoas da geração X e também expor o meu ponto de vista da geração Y, assim dizer. Digo que às vezes é um pouco, vamos dizer, complexo você conseguir lidar com esse choque cultural, principalmente questões de valores. Os seus valores são diferentes dos meus valores. Então o que você tem que fazer é buscar o equilíbrio, entender os seus valores e, como diz, aceitar os meus valores. Só que isso no dia a dia não é tão fácil, porque nós somos seres humanos. Os seres humanos é movido pelo seu ego. Certo? Então você abrir mão do seu valor, muitas vezes você não quer fazer isso, mas você tem que aprender. Então você tem que contornar, né? O que a gente fala é ser político. Então procuro lidar de forma positiva, procurando extrair, procurando compreender, mas ao mesmo tempo também procuro colocar o meu ponto de vista, expor o meu ponto de vista. Choques, eles vão existir, né? Isso faz parte. Imagina se tudo fosse igual, tudo fosse a mesma coisa, acho que perderia a graça. Então, o que você nota de diferença no comportamento, na atitude, nas ideias, nos pensamentos dessa geração que está entrando no mercado de trabalho agora? E você acha que isso está relacionado à constante migração de funcionários da geração Y entre as companhias? bem, Jéssica, em relação à primeira pergunta, nós da corporação notamos diferentes comportamentos do pessoal da geração Y, principalmente a sua forma de trabalhar, a sua forma de lidar no dia a dia, o conteúdo das conversas, a forma da conversa, as vestimentas, ou seja, são pessoas, né, nós somos pessoas de comportamentos liberais, certo? Falamos de tudo, vestimos aquilo que nos agrada. Antigamente, dentro de uma corporação, era aceitável utilizar-se brincos, né? Homens usar brincos dentro da corporação. Hoje você vê isso aí como uma coisa muito natural, normal. Ou seja, isso é comportamento da geração Y. A geração X abominava isso. Se um empregado aparecesse cabeludo dentro de uma empresa, ele era mandado embora. Antes de ser mandado embora, o chefe falava, esse cabelo está precisando de cortar, né? Se o funcionário não entendesse o recado, no outro dia ele ia mandado embora. Hoje não. Hoje o funcionário é cabeludo, usa brinco, piercing, tatuagem, barba, certo? Veste de forma, vamos dizer, muito liberal, né? Sem conservadorismo. Então esses são os comportamentos percebidos. Nós também podemos citar os comportamentos, vamos dizer, de carreira. O que eu quero dizer comportamento de carreira? Ou seja, se os
adolescentes da geração Y não têm as suas necessidades atendidas dentro da organização, se eles estão insatisfeitos, se eles não são promovidos, se eles acham que não são reconhecidos, que o trabalho que eles estão fazendo é trabalho braçal, que não correspondem a eles, eles estão sendo subutilizados, eles vão procurar outras empresas, certo? Então, essas características que nós respondemos na nossa primeira pergunta vêm de encontro à segunda agora. Essa migração está muito ligada a essa questão comportamental, ou seja, o jovem da geração Y pensa só no momento atual, ele quer experimentar de tudo um pouco, ele não tem foco de carreira, ele quer vivenciar de tudo um pouco. Então, a gente associa a falta de necessidade preenchida com querer de tudo um pouco para depois pensar no que vai decidir e fazer a sua projeção de carreira. Então, quer fazer, vamos dizer, trabalhar numa companhia que mexe com a parte metalúrgica, depois na outra que mexe na parte de polímeros, depois no setor de RH, depois no setor de finanças, certo? Depois no setor de processo. Então, eles querem experimentar, ter vivência, ter experiência. Querem tudo, mas não focam em nada. Então, essa migração de empresa está associada tanto a questões de comportamento da geração Y, quanto a questões também de mercado. O mercado, a gente vive um bom momento. Então, as empresas também façam que ocorram essas migrações. Então, Mais uma vez, eu gostaria de te agradecer pela colaboração com o nosso trabalho. Suas respostas realmente agregaram bastante e muito obrigada de novo.